Olá! Esse é o meu segundo vídeo, por favor se inscrevam e deixem um like. Os segredos picantes da Marquesa de Santos, uma história de amor, poder e intrigas. Domitila de Castro Canto e Melo, conhecida como a Marquesa de Santos, nasceu em São Paulo, a 27 de dezembro de 1797. Filha do português João de Castro Canto e Melo, um nobre português e importante comerciante de café no Brasil, e de Escolástica Bonifácia, uma brasileira de origem humilde. A infância de Domitila foi passada em uma casa cercada de conforto e atenção. Teve uma educação privilegiada, aprendendo a ler e escrever, algo incomum para meninas de sua época. No entanto, sua vida mudou quando seu pai faleceu, deixando a família em dificuldades financeiras. Ainda jovem, aos 16 anos, em 1813, casou-se com Alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça. Após casar-se, mudou-se para Vila Rica, em Minas Gerais, com seu marido. Nesse casamento ela teve 3 filhos, onde um faleceu na infância. Esse casamento era importante para a família de Domitila, pois Felício ocupava um cargo importante como militar e tinha chances de crescer na hierarquia. Além disso, ele tinha dinheiro e prestígio social. O casamento deles, no entanto, foi um desastre completo, pois Felício era alcoólatra, viciado em jogos e violento com sua esposa. Somente após se tornar amante de Dom Pedro e ter influência política significativa que ela conseguiu obter o divórcio. O processo de divórcio de Domitila foi altamente controverso, já que o divórcio era visto como uma questão altamente estigmatizada na sociedade brasileira da época. Existem historiadores que dizem que, devido ao comportamento violento e irresponsável do marido, ela fugiu com os filhos em 1816 e a sua família aceitou-a de volta em São Paulo. Felício conseguiu uma transferência, e os dois buscaram refazer o casamento. Mas as coisas continuaram não dando certo. Tentando vender as terras que o casal havia herdado com a morte da mãe, Felício falsificou a assinatura de Domitila no contrato e depois tentou assassiná-la. Em 6 de março de 1819, armou uma emboscada próximo à bica de Santa Luzia, em São Paulo, onde a esfaqueou. Tentando justificar o crime como legítima defesa da honra, Felício alegaria, sem apresentar provas, que a esposa lhe era infiel. A moral da época exigia que ela aguentasse firme ao lado desse homem, mas a tentativa de assassinato foi a gota d'água. Segundo a lei da época, era o suficiente para o divórcio. Existem relatos de que Domitila e Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, ou simplesmente Dom Pedro I, se conhecerem em São Paulo, em agosto de 1822, a poucas semanas do Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro proclamou a independência, em 7 de setembro de 1822. Eles se conheceram num contexto complicado. Dom Pedro ia a essa cidade colocar fim nos desentendimentos que existiam com o governo dela referentes à postura desobediente de seu regente para com as ordens enviadas de Lisboa. Nessa ocasião aconteceu o encontro entre os futuros amantes. Na época que Domitila conheceu Dom Pedro, o príncipe regente do Brasil, que se apaixonou perdidamente por ela. Ele já era casado com a arquiduquesa austríaca Leopoldina de Habsburgo, mas isso não impediu que ele mantivesse um caso com Domitila. Ela passou a ser conhecida como a Imperatriz do Ipiranga, pois supostamente estava com Dom Pedro I quando ele declarou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Domitila mudou-se para o Rio de Janeiro em 1823, a relação entre Dom Pedro e Domitila foi tumultuada. Em 4 de abril de 1825, após ser afrontada pelas damas de companhia da Imperatriz, ela foi nomeada Dama Camarista, posto acima das demais damas do paço. No mesmo ano, em 12 de outubro, foi feita Viscondessa de Santos, e em 12 de outubro de 1826 recebeu o título de Marquesa de Santos, ambos acrescidos com as honras de grandeza. Domitila teve 5 filhos do imperador, e desses um nasceu morto e 2 morreram na infância. As 2 filhas que chegaram à idade adulta foram Maria de Alcântara Brasileira, Duquesa de Goiás, e a Maria Isabel de Alcântara Bourbon, a Condessa de Iguaçu. Os títulos nobiliárquicos das 2 foram concedidos por Dom Pedro, enquanto mantinham um caso com Domitila. Dom Pedro teve um filho com a irmã de Domitila, Maria Benedita, baronesa de Sorocaba. Dom Pedro era extremamente apaixonado pela Domitila, que até ignorava a moral e aos bons costumes que eram extremamente valorizados e respeitados na época.
Existem cartas escritas por Dom Pedro I para Domitila, com ele a chamando carinhosamente de titilha e exagerando nos detalhes íntimos, sempre as assinando como Demonão ou Fogo-Foguinho. Nelas, o imperador também desenhava o próprio membro sexual e enviava seus pelos pubianos. Domitila usou sua influência para ajudar amigos e aliados de Dom Pedro a obterem cargos públicos e teve um papel importante na política da época. Além de ser uma das primeiras mulheres no Brasil a ter sua própria fortuna. Foi uma das primeiras mulheres no Brasil a desafiar as normas sociais da época. Como amante de um homem casado e como uma mulher independente e rica, desafiou as convenções sociais e ajudou a abrir caminho para outras mulheres que também buscavam liberdade e independência. No entanto, a influência da Marquesa de Santos também teve seus limites. Ela ainda era uma mulher em uma sociedade dominada por homens, e muitas de suas ações foram criticadas e mal vistas por aqueles que viam sua independência e sua atuação política como inapropriadas para uma mulher. O enlace extraconjugal de Dom Pedro e Domitila foi motivo de desgosto para Leopoldina pelo resto de sua vida. A imperatriz, de acordo com registros deixados, era apaixonada pelo imperador e foi colocada em segundo plano durante o envolvimento dele com Domitila. O infortúnio da imperatriz e a sua morte prematura, em 1826, prejudicaram a imagem da Marquesa de Santos. Ela era má vista na corte e até teve propriedades suas apedrejadas. O próprio imperador entrou em descrédito por conta da forma como a imperatriz morreu, e isso fez com que ele procurasse uma segunda esposa. Além de Dom Pedro, Domitila teve outros amantes, como o político Bernardo Pereira de Vasconcelos, que ela conheceu na corte do Rio de Janeiro. Era um dos líderes do Partido Português, que defendia a autonomia do Brasil em relação a Portugal, e teve um papel importante na política da época. Chegou a ser nomeado ministro da Justiça por Dom Pedro em 1823. O relacionamento acabou vindo à tona e causou um grande escândalo na corte. Outro amante de Domitila foi o poeta Gonçalves de Magalhães, um dos principais representantes do romantismo no Brasil. O relacionamento de Domitila e Gonçalves também causou polêmica, já que ele era um homem casado e tinha uma posição social mais baixa que a dela. Além disso, Domitila já tinha fama de ser uma mulher fácil e promíscua, o que contribuiu para que ela fosse mal vista pela sociedade. Apesar de todos os escândalos e polêmicas, Domitila nunca se deixou abalar pelos julgamentos e preconceitos. Ela continuou a ter relacionamentos com homens poderosos e influentes. Embora seu relacionamento tenha sido altamente controverso e criticado pela sociedade da época, Domitila permaneceu ao lado de Dom Pedro durante muito tempo. Apesar de sua relação amorosa ter terminado, ela continuou a ter influência política e social, sendo considerada uma das mulheres mais poderosas e influentes de sua época. Dessa forma, Dom Pedro casou-se com Amélia de Luxemburgo, e para salvaguardar seu novo matrimônio, o imperador pôs fim na relação com Domitila em 1829. Depois do fim de seu caso com Dom Pedro I, ela retornou para São Paulo, adquirindo, anos depois, uma propriedade que ficou conhecida como Solar da Marquesa Marquesa e, anos depois, teve um segundo casamento com o militar Rafael Tobias de Aguiar em 1833, e casou-se com ele em 1842. Ele era um homem de muitas riquezas e assumiu cargos importantes na política. Desse casamento, Domitila teve 6 filhos, dos quais 4 chegaram à idade adulta. Ao longo de sua vida, ela teve 14 filhos, com 8 deles alcançando a idade adulta. Seus biógrafos contam que, na velhice, ela procurou usar parte de sua fortuna para ajudar quem necessitava. Ela faleceu no dia 3 de novembro de 1867, aos 69 anos de idade. Outros retratam o fim de Domitila de forma diferente, dizendo que Domitila passou os últimos anos de sua vida com dificuldades financeiras. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like.